Olá, o que é a boa vida? O que significa boa vida? Como a razão e as emoções se relacionam na construção da boa vida? Uma escolha racional que causa dor, ela pode abalar muito ou pouco a boa vida? Como o amor fati pode ser explorado nesse momento de pandemia? Eu sou o professor João Aparecido. Seja muito bem-vindo aqui, você que se liga comigo aqui no meu canal Central Filosófica. E hoje, para falar desse tema, a pandemia e a fragilidade da boa vida, eu convidei o professor Adriano Correia. Boa tarde, professor. Muito obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal Central Filosófica. Boa tarde, João. Eu agradeço a oportunidade, o convite para participar e para tratar de um tema tão relevante. Gostaria de me apresentar de modo simples. Eu sou Adriano Correia, sou professor de Ética e Filosofia Política da Universidade Federal de Goiás. Professor, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o meu convite. E para você que está ligado aqui comigo, você que ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, curta e compartilha esse vídeo. Como eu sempre digo, aquilo que é bom é para ser compartilhado. Professor, estamos vivendo num momento de pandemia em que alguma coisa ou muita coisa muda, né, na vida das pessoas. E na ética antiga, em Aristóteles, sobretudo, a boa vida, né, que é traduzida, entendido como, em alguma medida, entendido como felicidade, é uma busca do ser humano. No Aristóteles, nós podemos perceber que essa boa vida, ela é construída. Ela é construída de modo frágil, ela é enraizada, ela depende de algo a mais? Como é essa boa vida no Aristóteles? O que ela significa? E como ela se relaciona com aquilo que é externo a nós e que nós dependemos? Pois é, João. Eu acho que essa é uma questão central que é relevante desde o início da ética filosófica e que subsiste até hoje. Nós temos discussões muito vigorosas, atualizadas, sobre as éticas chamadas eudaimônicas, né? Ou éticas da virtude, muitas vezes. Eu não acho que a palavra felicidade não traduz bem a noção de euzen, de que fala Aristóteles, né? De uma vida boa, assim como a própria ideia de eudaimonia, né? Esse eu aí, tanto de eudaimonia como de euzen, vida boa, ele tem a ver com uma vida equilibrada, com uma vida que não abdica de uma existência plena, mas ao mesmo tempo busca ordenar essa existência de um modo tal em que aquilo que nós aspiramos e podemos alcançar por meio de certos empenhos, certas escolhas, certos investimentos, não é, em termos de cursos de ação, etc., eles são ordenados de acordo com um projeto de realização pessoal, que é o que a gente poderia chamar de um caráter ou de uma vida ética, não é? Eu acho muito interessante, muito atual, muito viva. Ou seja, eu não estudo Aristóteles apenas como um interesse de história da filosofia. Eu acho que é uma das éticas mais vigorosas ainda hoje, apesar de sua distanciamento no tempo, não é? Mas o Aristóteles, grosso modo, se poderia dizer que ele pensava que nós devíamos buscar uma vida de autossuficiência ou de equilíbrio na medida das forças humanas, sem abdicar de uma vida plena. Isso quer dizer basicamente o seguinte: é claro que a gente pode ter em vista outros projetos éticos
nos quais buscou-se uma espécie de ausência de perturbação, de independência em relação a bens exteriores, um investimento com técnicas de ascese, de reflexão, de meditação, um investimento numa espécie de autocontrole, inclusive em relação aos desejos, daquilo que nos lança para fora. Para Aristóteles, uma vida que abdica daquilo que é frágil, justamente porque a gente pode perder, mesmo que seja um bem, é uma vida empobrecida. Muito daquilo que constitui uma vida boa, uma vida plena como amigos, fruição de certas experiências, certos prazeres, certos bens, isso tudo envolve conectar a vida própria, a vida moral, a bens que são perecíveis, né? Que são frágeis. Um amigo pode morrer, e morre, claro, mas pode morrer antes da gente. A gente pode ter experiências também por alguma razão, romper com um amigo. Eu digo amigo porque era um dos exemplos que Aristóteles também mais apreciava, não é? Que é o valor da amizade para a constituição de uma vida plena. Aristóteles chegava a dizer que um grande prazer ele é redobrado se você o experimenta junto a um amigo. Um amigo é uma espécie de um outro eu. Né? Então, o Aristóteles, penso eu, buscou um equilíbrio entre um vínculo àquilo que são os bens exteriores e a possibilidade de exercer algum controle sobre o ordenamento da nossa vida moral. Né? Se nós tivermos em conta, por exemplo, Platão chegava a dizer, por exemplo, e ele diz isso na República, que uma pessoa nobre não deve se desesperar com perdas mesmo das pessoas mais queridas. Para Aristóteles isso era desmedido, isso de algum modo ultrapassava os limites do que é humanamente admissível, na medida em que é de se esperar que uma coisa que valha muito represente uma grande perda, um luto, por exemplo, né? E que é esperável que, na medida da importância que as pessoas têm para nós, que nós soframos com essas perdas e que isso é parte de uma vida boa, inclusive. Né? Então, para tentar ser mais breve na resposta à tua questão, pensando estritamente a partir de Aristóteles, para quem essa expressão vida boa, ou seja, quando um estudante de filosofia ouve, não é, essa expressão, eu penso que ele é remetido diretamente à obra de Aristóteles, a Ética Nicômaco, a Política e as outras obras de filosofia prática do Aristóteles. Uma vida boa é uma vida que busca o equilíbrio sem abdicar de estabelecer vínculos com os bens exteriores perecíveis. Né? Então, acho que é uma vida de plenitude na medida dos poderes humanos. Não é também uma vida desvairada que deseja, que coloca como metas mais elevadas bens que não podem ser alcançados por nenhum empenho nosso. Não é, não sei, um exemplo, sei lá, não morrer, alguém que colocasse como objeto máximo de suas aspirações e de suas ações a busca de uma imortalidade terrena. Bom, não que não seja legítimo fazer isso, de todo modo, alguém como Aristóteles, com os pés no chão como Aristóteles, pareceria um pouco descabido envidar ou enfocar todos os esforços nessa direção. Então, uma vida boa nunca é uma vida imune à fragilidade, porque aquilo que faz com que ela seja uma vida boa, a diversidade de bens, a pluralidade bom, uma multiplicidade de bens, faz com que ela seja mais exposta às reveses, né? A perdas bom, a experiências que podem ser desafiadoras no mínimo e podem ser até traumáticas para a estabilidade desse caráter que é o que está sendo construído, né, por esses esforços.
Então, o que se percebe no Aristóteles fica bem fixada essa ideia de equilíbrio, né? Da, Exato. da mediania, né? E o interessante do Aristóteles é que ele não desconsidera aquilo que é próprio do humano para constituir essa boa vida, né? E é Exato. próprio do humano não só o uso da racionalidade, que é fundamental para o exercício da boa vida, né? Isso ele põe na Ética Nicômaco, mas também as emoções, né? Os nossos sentimentos, Exato. eles fazem parte de nós, são elementos constitutivos. Mas nessa questão do equilíbrio, né, na construção do caráter, né, do homem mais de um caráter mais resistente, como que a gente pode conciliar o uso da razão mediante o sofrimento? Ou seja, é possível fazer uma escolha racional, que racionalmente é eleita como a melhor, mesmo sabendo que vai causar dor, e manter a boa vida em alguma medida segura, ou há situações em que a razão não consegue salvar essa boa vida, a estabilidade da boa vida. A nossa parte emocional, sentimental, vai falar mais forte. Há essa. Como é que a gente pode pensar esse equilíbrio aí no Aristóteles? Olha, eu penso que uma obra como a Ética Nicômaco, você vê como ela está ordenada. Aristóteles fala das virtudes éticas e das virtudes dianoéticas, virtudes que têm a ver com o cultivo de certos hábitos, de certas suscetibilidades, depois eu vou falar um pouquinho disso, e o cultivo do bom julgar, não é? Da capacidade de diagnosticar o próprio contexto de uma maneira abrangente, ser capaz de mapear as alternativas de ação e de tomada de decisão disponíveis e, por fim, ser capaz de, uma vez tomada uma determinada decisão, agir em conformidade com essa decisão tomada. Esse último movimento, mas os outros também, você não tem uma razão pura em Aristóteles, no sentido de uma razão que no processo de decisão opera de modo separado das emoções. Uma coisa importante do Aristóteles é que nós não encontramos nele um rechaço do desejo enquanto tal, algo que é muito comum ao longo da história da filosofia nas mais variadas correntes éticas. Para Aristóteles, sem o desejo não há ação. O desejo é aquilo que nos impulsiona à busca de uma perfectibilidade e da própria eudaimonia. O desejo é o que nos põe em movimento, mas o desejo é cego, porque ele aponta em várias direções. E direções frequentemente contraditórias entre si. Frequentemente desejamos dois objetos ou experiências que não são comensuráveis, não são compatíveis. Você não pode ter uma sem perder a outra, por exemplo, e não consegue deixar de desejar as duas, entende? Eu acho que é parte de uma vida, pensava o Aristóteles, é parte de uma vida equilibrada, uma vida plena de fruição da existência, mas ao mesmo tempo em equilíbrio, é uma vida em que os desejos também são cultivados, as emoções também são cultivadas. A desmedida das emoções reflete-se numa incapacidade do indivíduo de agir em conformidade com as decisões, mesmo ponderadas, que ele mesmo toma. Também na Ética Nicômaco, o Aristóteles aponta para um fenômeno, pela primeira vez, até onde eu sei avaliar na história da filosofia, para um fenômeno que até hoje interessa a filosofia e que ganhou uma outra relevância com Agostinho, com Paulo Apóstolo, que é a questão da acrasia, ou seja, da nossa incapacidade de agir em conformidade com aquilo que a gente considera ser o bem para nós, né? Paulo traduziu isso dizendo que eu sei o bem que quero e faço o mal que não quero. Você deve conhecer isso né? E isso aparece em Aristóteles como uma indagação sobre esse tipo de fragilidade.
Então, cultivar as emoções é tão decisivo para o agir moral bom, quanto cultivar a capacidade do bem julgar, do juízo, da sabedoria prática, né, que ele chamava de frônesis, não é? Então, parte de uma formação, da constituição do caráter, uma parte decisiva. Sem ela, não é possível ser senhor de sua própria conduta. Tem a ver com o cultivo das nossas suscetibilidades de orientação do desejo. O cultivo da sensibilidade do nosso desejo para ser orientado, para ser mais preciso. Ou seja, de você ser capaz de modular, desviar, transfigurar esse desejo de modo que ele se encaixe, na medida do possível, em um projeto maior de realização do caráter, né? De constituição do ethos, né? De uma vida plena. Né? Então, eu considero isso decisivo, porque temos contemporaneamente muitas éticas intelectualistas, muitas de matriz kantiana, inclusive, que julgam que o horizonte inteiro da ética se esgota em operações da razão. E uma razão que opera de um determinado modo. Uma razão que não tem fragilidade. Que é capaz de diagnosticar não só o que é o bem e o mal em cada situação, mas é capaz de universalizar esse juízo e ampliá-lo para o horizonte de toda a humanidade. Apenas por operações de universalização levadas a cabo pela razão. Eu penso que isso, se nós considerarmos, não é uma disputa, eu acho que, eu não sei se você já fez algum curso meu sobre Kant, mas eu sou muito interessado na filosofia do Kant e tenho trabalhado muito com o Aristóteles. Se fosse para escolher, mas não é assim que as coisas funcionam, né? Eu gosto de estudar ambas, mas confesso que para mim a perspectiva aristotélica é muito mais abrangente, muito mais conectada com uma existência de um ser humano, né? E eu acho isso decisivo, né? Porque muita gente confunde a ética com obedecer certas coisas, com estabelecer princípios inflexíveis. E o Aristóteles pensava a ética de uma maneira muito mais dinâmica, modulada. Quando eu chamo de modulada, ou seja, fala-se muito do justo meio em Aristóteles. Eu acho que o mais preciso para traduzir essa medida própria de que ele falava, que é onde se encontra a virtude, é a ideia de uma justa proporção. O modo como os excessos, como a temeridade e a covardia, se combinam num determinado indivíduo para constituir nele, de um modo muito específico, o que é a coragem. Não existe uma ideia geral do que seja a coragem a qual os indivíduos devam se ajustar. A própria definição do que é a coragem é modulada em cada existência. Então, isso me parece muito mais assim palpável em termos de uma vida ética e que, ao mesmo tempo, não exonera o indivíduo da responsabilidade, não só pelos seus fracassos, mas pelos princípios que ele constitui. Então, você tem, por exemplo, uma ética cristã, e a ética cristã se manifesta de vários modos, a gente sabe disso, mas a ideia de focar a virtude na obediência e o vício ou o pecado na queda ou desobediência. Bom, isso não encontra lugar em Aristóteles. A virtude é a capacidade de bem guiar a si próprio, em consonância com um projeto de excelência que é constituído também pelo próprio indivíduo, e não para toda a humanidade em geral, não vale para toda a humanidade. Embora ele acreditasse que fosse possível, sim, conciliar a vida boa moral com a vida boa na vida política. Né? Então, as emoções, para voltar à tua pergunta inicial, têm um papel central. Um papel central. E o papel central diz respeito ao fato de que elas é que nos impulsionam a agir e nós devemos cultivá-las de modo a que possamos dar rumo a seu ímpeto cego. Acho que essa é a questão central para formular assim de maneira mais coloquial. Certo. Bom,
Só respondendo a pergunta que o senhor me fez indiretamente, eu fiz sim um curso no mestrado. Eu fiz por 2 vezes essa disciplina, uma como aluno especial, depois outra como aluno Uhum, titular do mestrado, é a fragilidade da boa vida, o trágico na ação. Eu uhum, lembro sim dessas suas relações do Aristóteles, da ética aristotélica, kantiana e platônica, e eu estou de pleno acordo, inclusive eu defendo isso no artigo que eu fiz da disciplina, que a ética aristotélica está mais próxima, né, da medida do humano, cabe mais nas nossas capacidades, né? Capacidades e possibilidade de construir uma boa vida. A meu ver, eu estou uhum, de acordo. Bem, professor, na sequência, eu vou encerrar esse bloco, mas na sequência uhum. nós vamos relacionar um pouco desse assunto com a atualidade que nós estamos vivendo no momento, que é a pandemia advinda do coronavírus. Né? Você que está aí, continue, assiste a próxima parte, que nós vamos relacionar isso com a nossa atualidade. Voltamos aí. Nos siga. Assista o próximo vídeo.